Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 36. Lâminas. Min não sabia se grunhia, gritava ou se sentava e chorava. Caroline, encarando Randy de olhos arregalados, parecia no mesmo dilema. Com uma risada, Thoran começou a esfregar as mãos. Escutem todos, gritou ele. Vocês vão ver uma brincadeirinha. Abram espaço, abra espaço. Ele se afastou, acenando para que as pessoas abrissem espaço no centro da tenda. Pastorzinho, rosnou Min. Você não é um cabeça de lã. Você não tem cabeça. Eu não poria dessa forma, disse Caroline em um tom de voz muito seco. Mas sugiro que se retire agora. Sejam quais forem os truques que você acredita poder usar. Existem 7 Aes Sedai nesta tenda. 4 da Ágia Vermelha, recém-chegadas do sul a caminho de Tarvalon. Se alguma delas minimamente desconfiar, eu temo que todas as possibilidades do dia de hoje estarão encerradas. Saia. Eu não vou usar nenhum truque. Randy desafivelou o cinturão e entregou a mim. Se eu afetei você e Darling de um jeito, talvez possa afetar Thoran de outro. A multidão recuou, abrindo uma área de 20 passadas entre 2 dos grandes pilares. Alguns encaravam Randy e havia muitos cutucões e risinhos cínicos. As Aes Sedai foi oferecido lugar de honra, claro. Kadzuane e suas 2 amigas de um dos lados, 4 mulheres com o chale da Ágia Vermelha de outro. Kadzuane e suas companheiras encaravam Randy com aberta censura e tanta irritação quanto qualquer Aes Sedai podia deixar transparecer. Mas as Irmãs Vermelhas pareciam mais preocupadas com aquelas 3. Pelo menos, embora permanecessem em pontos opostos, elas conseguiam parecer alheias à presença de quaisquer outras irmãs. Ninguém poderia ser tão cego assim, a não ser que fosse deliberado. Escute aqui, primo. A voz grave de Caroline crepitava de tanta urgência. Ela permanecia bem perto, o pescoço espichado para olhar para ele. Com uma altura que não chegava ao peito de Randy, ela parecia a ponto de dar-lhe um tapa nas orelhas. Se você não usar nenhum dos seus truques especiais, ele pode machucar você bem feio, mesmo com espadas de treino, e vai. Ele nunca gostou de ver outra pessoa tocar o que pensa ser dele, e suspeita que todo homem bonito que se dirige a mim seja meu amante. Quando éramos criança, ele empurrou um amigo a escada abaixo e quebrou sua coluna, só porque Dorwyn montou seu pônei sem pedir. Um amigo. Vá, primo. Ninguém vai pensar pouco de você. Ninguém espera que um rapaz enfrente um mestre espadachim. Jaize, seja qual for seu nome verdadeiro, me ajude a convencê-lo. Min abriu a boca e Randy pousou um dedo em seus lábios. Eu sou quem eu sou, disse ele com um sorriso. E não acho que poderia fugir dele, mesmo se não fosse. Pois bem, ele é o mestre espadachim. Desabotoando o casaco, Randy adentrou a área aberta a passos firmes. Por que eles estão tão teimosos quanto a gente menos deseja? Sussurrou Caroline em um tom frustrado. Min só foi capaz de assentir em concordância. Thoran estava apenas de camisa e calças e carregava 2 espadas de treino, com as lâminas formadas de ripas finas amarradas. Ao ver Randy apenas com o casaco aberto, ele ergueu a sobrancelha.
Desse jeito, seus movimentos ficarão restritos, primo. Randy deu de ombros. Sem avisar, Thoran jogou uma das espadas. Randy agarrou-a no ar pelo cabo comprido. Essas luvas vão escorregar, primo. Você precisa de firmeza no punho. Randy segurou o cabo com as duas mãos e virou o corpo meio de lado, com a lâmina para baixo e o pé esquerdo para a frente. Thoran espalmou as mãos, como se dizendo que fizera o possível. Bem, pelo menos ele sabe se posicionar, disse ele, rindo, e na última palavra disparou para a frente, golpeando a espada de treino na direção da cabeça de Randy com toda a força. Com um estrépito alto, ripas encontraram ripas. Randy não moveu nada além da espada. Por um instante, Thoran o encarou, e Randy devolveu o olhar com toda a calma. Então, os dois começaram a dançar. Min só podia chamar assim aquele movimento fluido e deslizante, as lâminas de madeira se movendo em lampejos e girando. Ela tinha visto Randy praticar com a espada contra os melhores, com frequência, contra 2, 3 ou 4 de uma vez, mas nem se comparava àquilo. Tão bonito e tão fácil esquecer que se aquelas lâminas fossem aço, poderiam derramar sangue. Exceto pelo fato de que nenhuma lâmina, fosse de aço ou ripas, tocava a carne. Indo e vindo elas dançavam, rodeando uma a outra, espadas ora sondando, ora golpeando. Randy ora atacando, ora defendendo, cada movimento pontuado por estalidos altos. Caroline agarrou o braço de mim com força, sem tirar os olhos da disputa. Ele também é mestre espadachim, disse ela sem fôlego. Só pode ser. Olhe para ele. Min olhava, agarrada ao cinturão e à espada embainhada de Randy, como se fosse ele próprio. Movimentos belos fluíam, e embora ela não soubesse o que Randy pensava, Thoran claramente desejava que sua espada fosse de aço. Seu rosto ardia em uma ira fria, e ele forçava mais e mais. Ainda assim, as lâminas não tocavam nada além de uma a outra. Porém, agora Randy apenas recuava, a espada voando para defendê-lo, e Thoran avançava, atacando, os olhos fulgurantes com uma fúria gélida. Do lado de fora, alguém gritou, um uivo de puro terror, e de repente a tenda inteira foi arremessada pelo ar, desaparecendo em uma imensidão cinzenta que encobria o céu. Uma névoa se adensou por todos os lados, preenchida por gritos e ganidos distantes. Finas gavinhas flutuavam no domo deixado pela tenda. Todos encaravam, estupefatos. Quase todos. A espada de ripas de Thoran acertou a lateral do corpo de Randy com um som de ossos se quebrando, fazendo-o se curvar. Você morreu, primo, zombou Thoran, erguendo a espada para golpear outra vez, e congelou, encarando enquanto a parte da espessa névoa cinzenta sobre sua cabeça se solidificava. O que parecia um tentáculo de névoa, um braço grosso de 3 dedos, desceu, fechou-se em torno da corpulenta irmã vermelha, agarrou-a e ergueu-a no ar antes que qualquer um tivesse chance de se mover. Kazuene foi a primeira a superar o choque. Ergueu os braços, fazendo o chale escorregar, e retorceu as mãos, de onde brotaram bolas de fogo que rajaram o nevoeiro. Acima, algo subitamente rompeu em chamas. Uma labareda violenta que desapareceu imediatamente, e a irmã vermelha voltou ao campo de visão, caindo com um baque bem de cara no carpete, perto de onde Randy permanecia agachado sobre um dos joelhos, apertando as costelas. Ou teria caído de cara no chão, se sua cabeça não estivesse retorcida, os olhos sem vida encarando o nevoeiro. Quaisquer resquícios de compostura que ainda restassem na tenda se esvaíram nesse momento. A sombra tomara corpo. Pessoas aos berros correram para todos os lados, derrubando mesas, nobres empurrando serviçais, serviçais empurrando nobres. Jogada para lá e para cá, Min abriu caminho até Randy aos socos, cotoveladas, e usando a espada dele como um porrete.
Você está bem? Perguntou ela, levantando-o. Ficou surpreso em ver Caroline do outro lado, ajudando-o também. Na verdade, até Caroline parecia surpresa. Ele tirou a mão debaixo do casaco e, graças à luz, os dedos não estavam ensanguentados. Aquela ferida ainda apenas meio cicatrizada, tão sensível, não tornara a se abrir. Acho melhor irmos andando, disse ele, apanhando o cinturão. Temos que sair daqui. O domo de ar limpo estava visivelmente menor. Quase todo mundo havia fugido. Lá fora, em meio à névoa, gritos se erguiam, a maioria cessando abruptamente, mas sempre substituídos por novos. Eu concordo, Thomas, disse Darling. De espada na mão, ele se plantou de costas para Caroline, entre ela e a névoa. A questão é, para que direção? Além do mais, que distância temos de percorrer? Isso é trabalho dele, vociferou Thorin. Ao Thor. Baixando a espada de treino, ele avançou até o casaco no chão e calmamente o vestiu. O homem podia ser muitas coisas, mas covarde não era uma delas. Geral! Gritou ele para a névoa, enquanto afivelava o cinturão. Geral! Que a luz o queime! Homem, onde você está? Geral! Mordet. Fen não respondeu, e ele seguiu gritando. Os únicos outros ali eram Cadsuane e suas duas companheiras, as expressões calmas, mas as mãos percorrendo nervosamente os chales. A própria Cadsuane parecia estar se preparando para um passeio. Eu acho que para o norte, disse ela. A encosta fica mais perto para o lado de lá, e subi-la pode nos colocar acima dessa coisa. Pare de miar, Thorin. Ou seu homem está morto, ou não está podendo escutar. Thorin cravou os olhos nela, mas parou de gritar. Cadsuane não pareceu notar ou se importar, contanto que ele estivesse em silêncio. Norte, então. Nós três daremos conta de qualquer coisa que sua espada não der. Ao dizer isso, ela olhou direto para Randy, e ele respondeu com um brevíssimo aceno de cabeça, antes de afivelar o cinturão e desembainhar a espada. Tentando não arregalar os olhos, Min trocou olhares com Caroline. Os olhos da outra mulher estavam do tamanho de xícaras de chá. A Aes Sedai sabia quem ela era, e evitaria que todos os outros soubessem. Gostaria que não tivéssemos deixado nossos guardiões na cidade, disse a irmã amarela esguia. Pequenos sinos prateados e seus cabelos escuros soaram quando ela balançou a cabeça. Ela tinha um ar quase tão autoritário quanto Cadsuane, a tal ponto que não se notava a sua beleza de início, exceto pelo fato de que aquele balançar de cabeça parecia, bom, um pouco petulante. Queria que o Roshan estivesse aqui. Um círculo, Cadsuane? Perguntou a cinza. Virando a cabeça para olhar a névoa ao redor, ela parecia um pardal roliço e de pelagem clara, com seu nariz afilado e olhos curiosos. Não um pardal assustado, mas sem dúvida pronto para alçar voo. Devemos nos unir? Não, Niande. Cadsuane suspirou. Se vir alguma coisa, você precisa poder atacar sem ter que esperar para me mostrar. Samitsu, pare de se preocupar com Roshan. Temos 3 ótimas espadas aqui. 2 com a marca da garça, pelo que vejo. Isso basta. Thorin mostrou os dentes ao ver a marca gravada na lâmina que Randy havia desembainhado. Se era um sorriso, não era de alegria. Sua própria lâmina também ostentava uma garça. A de Darling, não. Mas ele dispensou a Randy e sua espada um olhar avaliativo. Depois um aceno de cabeça respeitoso, bem mais profundo do que o dispensado a Thomas Trakand, um Nord menor. A verde grisalha assumir a liderança, estava óbvio, e não abriu mão dela, apesar dos protestos ensaiados de Darling, que, como muitos Tairenos, parecia não apreciar tanto as Aes Sedai, e de Thorin, que simplesmente parecia não gostar de ver qualquer um além dele mesmo emitindo ordens. Até Caroline protestou, mas Cadsuane a ignorou tão completamente quanto fez com as queixas verbalizadas dos homens. Ao contrário deles,
Caroline pareceu perceber que reclamar não adiantaria de nada. Por incrível que fosse, Randy deixou-se posicionar obedientemente à direita de Katsune, enquanto ela mais que depressa organizava todos. Bem, não exatamente obedientemente. Ele a encarou com um ar arrogante que teria feito Min lhe dar um tapa na cara se fosse com ela. Katsune limitou-se a balançar a cabeça e murmurar algo que o fez corar. Mas pelo menos Randy manteve a boca fechada. Naquele exato instante, Min quase achou que ele fosse anunciar quem era. E talvez esperasse que a névoa fosse desaparecer, com medo do dragão renascido. Ele sorriu para ela, como se o nevoeiro naquele clima não fosse nada, mesmo um nevoeiro que arrebatava pessoas e tendas. Eles avançaram pela névoa espessa, dispostos como uma estrela de 6 pontas, a própria Katsune na liderança, uma Aes Sedai em cada uma das outras pontas, um homem com uma espada nas outras 3. Thoran, claro, protestou alto em bom som por estar na ponta de trás, até que Katsune mencionou a honra de estar na retaguarda ou algo do tipo. Isso o aquietou. Min não fez objeção à sua posição com Caroline no centro da estrela. Trazia uma faca em cada mão, imaginando se teriam alguma utilidade. Foi uma espécie de alívio ver que a adaga na mão de Caroline tremia. Pelo menos suas próprias mãos estavam firmes. Por outro lado, ela achava que talvez estivesse suada demais para tremer. A névoa estava fria como o inverno. O cinza os envolvia, redemoinhando, tão pesado que era difícil enxergar os outros com clareza. Ouvir, contudo, era fácil até demais. Guinchos ecoavam pela escuridão, homens e mulheres gritando, cavalos aos berros. A névoa parecia abafar o som, esvaziá-lo, de modo que aqueles sons terríveis pareciam abençoadamente distantes. A névoa adiante começou a se adensar, mas bolas de fogo imediatamente dispararam das mãos de Katsune, chiando em meio ao cinza gélido, e a forma densa estourou em uma estrondosa labareda de chamas. Estrondos atrás, o lampejo de luz contra a névoa, feito um relâmpago atrás das nuvens, informou que as 2 outras irmãs estavam trabalhando. Min não quis olhar para trás. O que estava à vista era mais do que suficiente. Passaram por tendas esmagadas e meio obscurecidas pela serração, por corpos e às vezes por parte de corpos que não estavam obscurecidos o bastante. Uma perna, um braço, um homem que desaparecera da cintura para baixo. Uma cabeça de mulher parecia sorrir do canto de um carroção tombado. A terra começou a se inclinar, ficar mais íngreme. Ao avistar a primeira alma viva além deles, Min desejou não tê-la visto. Um homem usando um dos casacos vermelhos cambaleou na direção deles, abanando debilmente o braço esquerdo. O outro havia desaparecido, e um osso branco e úmido despontava de onde antes havia metade de seu rosto. Algo similar a palavras borbulhou por entre seus dentes, e o homem desabou. Samitsu ajoelhou-se por um instante ao lado dele e levou os dedos à sua cabeça empapada de sangue. Então levantou-se, balançando a cabeça, e o grupo avançou. Subiram a encosta e subiram mais, até que me começou a se perguntar se estavam subindo uma montanha em vez de uma colina. Bem diante de Darling, a névoa de súbito começou a ganhar forma. Uma silhueta da altura de um homem, mas repleta de tentáculos e bocas arreganhadas com dentes pontudos. O Grão-Lorde podia não ser um mestre espadachim, mas também não era lento. Correu a lâmina bem pelo meio da figura, que ainda se amalgamava, deu um rodopio e fatiou-a de cima a baixo. 4 nuvens de neblina mais espessas que a névoa que os rodeava assentaram-se no chão. Bem, pelo menos sabemos que aço consegue cortar essas criaturas, disse ele. Os nacos mais espessos de nevoeiro recomeçaram a se unir, então se ergueram outra vez. Katsune estendeu a mão, projetando umas gotículas de fogo por entre os dedos. Uma labareda cauterizou a névoa que se solidificava.
Mas pelo visto não faz nada além de cortar, murmurou ela. Logo adiante, à direita deles, uma mulher surgiu subitamente em meio ao turbilhão cinzento. As saias de sedas erguidas enquanto ela corria muito trôpega colina abaixo, na direção deles. Graças à luz, gritou ela. Graças à luz. Achei que estivesse sozinha. Logo atrás dela, a névoa se adensava. Um pesadelo cheio de dentes e garras assomando sobre ela. Se fosse um homem, Min tinha certeza de que Randy teria esperado. Ele ergueu a mão antes que Kazuene pudesse se mexer, e uma barra de alguma coisa, um fogo branco líquido mais reluzente que o sol, disparou por sobre a cabeça da mulher. A criatura simplesmente desapareceu. Por um instante houve ar puro no espaço onde estivera a coisa, bem como ao longo da linha em que o fogo havia percorrido, até que a neblina recomeçou a se fechar. A mulher permaneceu congelada onde estava por um instante. Então, gritando a plenos pulmões, deu meia volta e correu para longe deles, ainda descendo a encosta, fugindo do que temia mais do que os pesadelos em meio àquela névoa. Você! Gritou Thoran tão alto que Min se virou com as facas erguidas. Ele estava apontando a espada para Randy. Você é ele! Eu estava certo! Isso é coisa sua! Eu não vou cair na sua armadilha, Autor! Ele se virou de repente e partiu, escalando a colina a toda velocidade. Eu não vou cair na armadilha! Volte aqui! Gritou Darling atrás dele. Temos que permanecer juntos! Temos! Ele deixou a voz morrer, encarando Randy. Você é ele. Que a luz me queime, é você mesmo. Ele fez menção de se posicionar entre Randy e Caroline, mas pelo menos não fugiu. Calmamente, Kazuene avançou pela colina até Randy e deu-lhe um tapa tão forte na cara que ele chegou a virar a cabeça. Min perdeu o fôlego de tão chocada. Não faça isso de novo, disse Kazuene. Não havia raiva em sua voz, apenas frieza. Está me ouvindo? Nada de fogo devastador. Nunca mais. Surpreendentemente, Randy apenas esfregou o rosto. Você estava errada, Kazuene. Ele é real. Tenho certeza disso. Sei que ele é. Ainda mais surpreendente foi que ele soou como se quisesse muito que ela acreditasse. Min se compadeceu dele. Randy tinha mencionado que ouvia vozes. Devia estar falando disso. Ela ergueu a mão direita na direção dele, esquecendo-se por um instante que segurava uma faca, e abriu a boca para dizer algo para consolá-lo. Embora não tivesse plena certeza de que poderia algum dia voltar a usar essa palavra de maneira inócua. Ela abriu a boca e Padan Fen pareceu saltar de dentro da névoa atrás de Randy, uma lâmina reluzindo em seu punho. Atrás de você! Gritou Min, apontando com a faca que segurava na mão direita, enquanto arremessava outra lâmina com a esquerda. Tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo, meio encoberto pelo nevoeiro invernal. Randy começou a se virar, desviando para o lado, e Fen também se contorceu para atacá-lo. Por conta desse desvio, a faca errou o alvo, mas a adaga de Fen acertou o flanco esquerdo de Randy. Não pareceu fazer mais do que cortar seu casaco, mas ele gritou. Gritou, um som que deixou o coração de Min apertado. Então agarrou a lateral do corpo e caiu contra Kazuene, agarrando-a para tentar se manter de pé e puxando-a para o chão consigo. Saiam da frente! Gritou uma das outras irmãs. Samitsu me achava. De repente, seus pés foram tirados do chão. Ela aterrissou com força, grunhindo ao cair na encosta com Caroline, que gritou, ofegante. Sangue, fogo! Tudo de uma vez só. Andem! Gritou Samitsu outra vez, enquanto Darling dava o bote em Fen com sua espada. O homem ossudo se movimentou com velocidade espantosa, jogando-se no chão e rolando para além do alcance de Darling.
Estranhamente, deu uma gargalhada ao se levantar depressa e sair correndo, engolido quase que de imediato pela escuridão. Tá parecendo um acho radar, hein? Min se levantou, trêmula. Caroline foi muito mais vigorosa. Vou lhe dizer, Aes Sedai, vociferou ela em um tom frio, alisando as saias com violência. Não vou ser tratada assim. Eu sou Caroline da Modred, grão-trono da casa. Min parou de prestar atenção. Kazuene estava sentado um pouco mais acima na encosta, segurando a cabeça de Randy no colo. Tinha sido só um corte. A adaga de Fei não podia ter mais que tocado. Com um grito, Min avançou correndo. Aes Sedai ou não, ela empurrou a mulher para longe de Randy e acomodou a cabeça dele em seus braços. Ele tinha os olhos fechados, a respiração instável. Seu rosto estava quente. Ajude ele! Gritou ela para Kazuene, como um eco dos berros na névoa distante. Ajude ele! Parte dela disse que isso não fazia muito sentido, depois de ter empurrado a mulher para longe. Mas o rosto de Randy parecia queimar suas mãos, queimar seu juízo. Samitsu, rápido! Disse Kazuene, levantando-se e ajeitando o chale. Ele está além do meu talento de cura. Ela pôs uma mão no topo da cabeça de Min. Garota, não há chance de eu deixar esse rapaz morrer sem antes ensinar boas maneiras a ele. Agora pare de chorar. Foi muito estranho. Min tinha completa certeza de que a mulher não havia usado o poder nela. No entanto, acreditou. Ensinar boas maneiras? Que boa briga isso seria! Soltando a cabeça dele, ainda que relutante, Min afastou-se de joelhos. Muito estranho. Ela nem sequer havia percebido que estava chorando, mas a confiança de Kazuene foi o bastante para lhe refrear as lágrimas. Fungando, ela esfregou o rosto com a base da mão enquanto Samitsu se ajoelhava ao lado dele e tocava sua testa com a ponta dos dedos. Min se perguntou por que ela não segurava a cabeça dele com as duas mãos, como Moiraine fazia. Abruptamente, Randy convulsionou, arquejando e se debatendo com tanta força que um dos braços derrubou a amarela de costas no chão. Assim que ela parou de tocá-lo, ele se acalmou. Mia engatinhou para perto, tocou-lhe o rosto, mais frio do que antes, mas ainda bastante quente e pálido. Tem algo errado, disse Samitsu impaciente, enquanto se sentava. Puxando o casaco de Randy para o lado, ela agarrou o retalho ensanguentado de sua camisa e abriu um rasgão no linho. O corte da adaga de Fen, menor que um palmo superficial, corria bem por cima da antiga cicatriz circular. Mesmo a pouca luz, Min podia ver que as bordas do talho estavam inchadas e irritadas, como se a ferida tivesse passado o dia sem receber cuidados. Não estava sangrando, mas já devia ter desaparecido. Era isso que a cura fazia. As feridas cicatrizavam por inteiro bem diante dos olhos. Isso parece um cisto, mas cheio de maldade em vez de pus, disse Samitsu em tom professoral, tocando de leve a cicatriz. E isso, prosseguiu, correndo o dedo pela ferida, parece tomado de um mal diferente. De repente ela franziu o senho para Verde, que estava de pé, e assumiu um tom taciturno e defensivo. Se eu soubesse as palavras certas, Kazuene, eu as usaria. Nunca vi nada parecido. Nunca. Mas vou lhe dizer uma coisa. Acho que se tivesse demorado mais um instante, talvez se você não tivesse tentado antes, ele agora estaria morto. Do jeito que está. Com um suspiro, a irmã amarela pareceu murchar, sua expressão desabando. Do jeito que está, eu acredito que ele vai morrer. Min balançou a cabeça, tentando dizer que não, mas parecia não conseguir mexer a língua. Ouviu Caroline murmurar uma prece, agarrada a uma das mangas do casaco de Darling com as duas mãos. O próprio Darling olhava para Randy de senho franzido, como se tentasse compreender o que estava vendo. Kazuene se inclinou e deu um tapinha no ombro de Samitsu. Não há ninguém vivo melhor que você,
talvez ninguém na história, disse ela baixinho. Ninguém tem uma cura que se compare à sua. Samitsu assentiu e se levantou. E antes mesmo de estar completamente de pé, já havia recuperado toda a serenidade de Aes Sedai. Kazuane, olhando Randy de sem franzido, as mãos na cintura. Não havia. Porcaria. Não vou permitir que você morra na minha mão, garoto, resmungou ela, como se fosse a culpa dele. Dessa vez, em vez de tocar a cabeça de mim, ela lhe deu um cascudo. Levante-se, garota. Você não é nenhuma covardona. Qualquer idiota é capaz de perceber, então pare de fingimento. Darling, você o carrega. Os curativos podem esperar. Esta névoa não vai nos largar. Então é melhor sairmos daqui. Darling hesitou. Talvez tenha sido a carranca categórica de Kazuane. Talvez a mão que Caroline ergueu para seu rosto. Mas abruptamente... Ele embanhou a espada, murmurando entre dentes, e ergueu Randy nos ombros com as pernas e os braços balançando. Minha empunhou a espada com a marca da garça e a colocou com cuidado na bainha que pendia da cintura de Randy. Ele vai precisar, disse ela a Darling. E depois de um instante ele assentiu. Sorte dele. Ela depositara toda a confiança na Irmã Verde e não tinha intenção de deixar que alguém pensasse diferente. Cuidado, Darling, disse Caroline naquele tom de voz gutural, assim que Kazuane deixou clara a ordem de seguir adiante. Fique atrás de mim e eu protejo você. Darling riu até perder o fôlego, e ainda estava dando risadinhas quando recomeçaram a atravessar a cerração fria, e os gritos distantes, carregando Randy no centro, as mulheres formando um círculo à sua volta. Min sabia que era apenas mais um par de olhos, tal como Caroline, do lado oposto de Kazuane, e sabia que a faca que levava desembainhada não adiantaria de nada contra as silhuetas de névoa. Mas Padan Fen ainda poderia estar vivo por ali. Ela não erraria outra vez. Caroline também levava sua adaga, e pelos olhares por sobre o ombro que dispensava a Darling, que subia cambaleante a colina carregando Randy, talvez ela também pretendesse proteger o dragão renascido. Por outro lado, talvez não fosse ele. Uma mulher podia revelar qualquer nariz grande por aquela risada. Silhuetas ainda se formavam na névoa e morriam com o fogo. E em dado momento alguma coisa imensa dilacerou um cavalo aos berros em dois, bem à direita deles, antes que qualquer Aes Sedai pudesse detê-la. Min vomitou em alto e bom som depois disso, sem a menor vergonha. Havia gente morrendo, mas pelo menos as pessoas tinham ido até ali de livre e espontânea vontade. O soldado mais inferior podia ter ido embora na véspera, caso tivesse desejado, mas não aquele cavalo. Silhuetas se formavam e morriam, e pessoas morriam, gritando sempre à distância, ao que parecia, embora ainda tropeçassem em cadáveres dilacerados, que uma hora antes eram corpos com vida. Min começou a se perguntar se eles voltariam a ver a luz do sol. De modo súbito, chocante e sem aviso, eles a alcançaram. Em um instante estavam rodeados pelas sombras. No momento seguinte, o sol dourado ardia no meio de um céu azul, tão brilhante que ela precisou proteger os olhos. E logo ali, a umas 5 milhas seguindo por colinas de árvores esparsas, Caerhien se erguia, sólida e rígida em suas próprias elevações. De alguma forma, já não parecia muito real. Olhando para trás, para os limites da névoa, ela estremeceu. Era uma borda, uma imensa muralha avançando pelas árvores daquela colina, e reta demais, sem remoinhar nem se dissipar. Ar limpo aqui e logo ali um cinza espesso. Mais um pedacinho de uma árvore bem adiante dela tornou-se visível, e Min percebeu que a névoa estava recuando, talvez sendo queimada pelo sol. Mas muito devagar para que o recuo fosse natural. Os outros observavam com tanta atenção quanto ela, até as Aes Sedai. A 20 passos à esquerda,
Um homem de repente surgiu, engatinhando com muita dificuldade. Tinha a frente da cabeça raspada e pela placa peitoral preta e surrada que usava, era um soldado comum. Olhando ao redor feito louco, ele não parecia enxergá-los, e seguiu cambaleante colina abaixo, ainda engatinhando. Mais adiante, à direita, 2 homens e uma mulher apareceram, todos correndo. Ela tinha listras coloridas na frente do vestido, mas era difícil dizer quantas, pois erguera as saias o mais alto possível para correr mais depressa, e acompanhava o ritmo dos homens. Nenhum olhou para os lados. Simplesmente avançaram colina abaixo, caindo, tropeçando, levantando-se e tornando a correr. Caraline observou a lâmina fina de sua adaga por um instante. Então enfiou-a com força na bainha. Lá se vai o meu exército, suspirou ela. Darling, com Randy ainda inconsciente nos ombros, olhou para ela. Há um exército em Tear, se você convocar. Ela olhou para Randy, caído feito um saco. Talvez, respondeu. Darling virou a cabeça para o rosto de Randy, com uma carranca de preocupação. Katsune foi mais prática. A estrada fica para lá, disse ela, apontando para o oeste. Vai ser mais rápido que caminhar pela mata. Uma caminhada difícil. Uma caminhada fácil. Fácil não era a palavra que Min teria usado. O ar parecia 2 vezes mais quente depois do frio da névoa. Ela se esvaía em suor e parecia ter as forças drenadas. Suas pernas bamboleavam. Tropeçou em raízes expostas e caiu de cara no chão. Tropeçou em pedras e caiu. Tropeçou no salto de sua própria bota e caiu. Uma hora seu pé simplesmente perdeu o apoio e ela saiu deslizando uma boas 40 passadas colina abaixo, de bunda no chão, abanando os braços até conseguir agarrar um ramo de vegetação. Caraline se estatelou tantas vezes quanto, talvez mais. Vestidos não serviam para aquele tipo de trajeto, e em pouco tempo, depois de terminar uma cambalhota com as saias nas orelhas, ela estava perguntando a mim o nome da costureira que fizera seu casaco e calça. Darling não caiu. Sim, ele tropeçou, cambaleou e derrapou tanto quanto elas. Tá parecendo eu com caixa de abelha nas costas. Mas toda vez que começava a cair, algo parecia agarrá-lo, equilibrá-lo de pé. Mas tá lembrando mesmo. No início, ele cravou os olhos nas Aes Sedai. O orgulhoso grão-lorde taireno capaz de carregar Randy nas costas sozinho. Katsune e as outras fingiram não ver. Elas nunca caíam, apenas caminhavam, conversando baixinho, e seguravam Darling antes que ele caísse. Quando chegaram à estrada, ele parecia ao mesmo tempo grato e assustado. Parada no meio da larga estrada de terradora batida, com o rio à vista, Katsune ergueu a mão para fazer parar a primeira condução que apareceu. Um carroção caindo aos pedaços, puxado por 2 mulas acabadas e conduzido por um fazendeiro magrelo vestido em um casaco de retalhos, que segurava as rédeas com diligência. Com o que o sujeito desdentado achava que tinha topado? 3 Aes Sedai de idade indefinida, usando os chales e tudo, que podiam muito bem ter descido de um coche instantes antes. Uma cairriana ensopada de suor da nobreza pelas listras no vestido. Ou talvez uma mendiga que tivesse se vestido com os trapos doados de uma nobre pelo estado de suas roupas. Um nobre taireno, claramente, com suor pingando do nariz e da barba pontuda, levando outro homem nos ombros feito um saco de grãos. E a própria Min. Os 2 joelhos para fora das calças e outro rasgão no traseiro que seu casaco cobria, graças à luz, embora uma das mangas estivesse presa apenas por uns fios. Mais manchas e poeira do que ela gostaria de imaginar. Sem esperar por ninguém, ela tirou uma faca da manga, abrindo a maioria das poucas costuras restantes. Deu um floreio do jeito que Tom Merrin lhe ensinara, o cabo serpeando por seus dedos, fazendo a lâmina reluzir sob o sol. Gostaríamos de uma carona até o Palácio do Sol, anunciou ela, e o próprio Randy não teria feito melhor. Havia momentos em que ser categórica poupava argumentos.
Criança, disse Kazuene em tom repreensivo. Tenho certeza de que Kiruna e suas amigas fariam o possível, mas não há uma amarela entre elas. Samitsu e Corelli realmente são as duas melhores que há. Lady Arlen fez a gentileza de nos ceder seu palácio na cidade. Portanto, vamos levá-lo. Não. Min não fazia ideia de onde havia tirado coragem de dizer essa palavra àquela mulher. Exceto que era de Rand que elas estavam falando. Se ele acordar... Ela parou e engoliu em seco. Ele ia acordar. Se ele acordar outra vez em um lugar estranho, rodeado por as cidades estranhas, não imagino o que ele pode fazer. Vocês não querem imaginar. Por um longo instante, ela encarou aquele olhar frio. Então a Aes Sedai assentiu. O Palácio do Sol, disse Kazuene ao fazendeiro. O mais rápido que o senhor puder fazer esses sacos de pulga andarem. Naturalmente, não foi assim tão simples, mesmo para Aes Sedai. Undertale levava um carregamento de nabos que pretendia vender na cidade, e não tinha intenção de passar nem perto do Palácio do Sol, onde, segundo disse a elas, o dragão renascido comia gente, que eram cozidas em espetos por mulheres Aiel de 10 pés de altura. Por nenhuma Aes Sedai ele iria se aventurar nem a 1 milha de distância do palácio. Por outro lado, Kazuene arremessou-lhe uma bolsa que o fez arregalar os olhos ao espiar o conteúdo, e disse a ele que acabava de comprar seus nabos e contratá-lo como carroção. Se ele não gostasse da ideia, podia devolver a bolsa. Disse isso com as mãos na cintura e uma expressão que deixava claro que ele teria que comer o carroção ali mesmo se tentasse devolver a bolsa. Undertale era um homem sensato, ao fim das contas. Samitsu e Niande descarregaram o carroção, os nabos simplesmente voando pelo ar e aterrissando em uma pilha bem organizada à margem da estrada. Por suas expressões gélidas, aquele não era de modo algum o uso que elas esperavam dar ao poder único. Pela expressão de Darling, ali parado com Rand ainda nos ombros, estava aliviado por elas não terem pedido que ele realizasse o trabalho. Undertale permaneceu sentado no carroção, totalmente boquiaberto, tocando a bolsa, como se refletisse se, no fim das contas, a quantia era suficiente. Tão logo eles se acomodaram no carroção, com a palha dos nabos toda reunida em uma cama improvisada para Rand. Kazuene encarou Min diante dele. Mestre Tol já sacudia as rédeas e punha aquelas mulas a uma velocidade surpreendente. O carroção balançava e sacolejava demais, as rodas não apenas tremendo, mas parecendo sair dos eixos. Desejando ter ficado com pelo menos um pouquinho da palha, me empolgou em ver Samitsu e Niande fazendo expressões cada vez mais incomodadas, enquanto sacolejavam para cima e para baixo. Caraline sorria abertamente para elas. O grão-trono da casa da Modred, sem se incomodar em disfarçar a satisfação em ver as Aes Sedai passando dificuldades uma vez na vida. Embora, a bem da verdade, sendo tão leve, ela sacolejava e pulava com tanta força quanto as outras. Darling, agarrado à lateral do carroção, parecia não se afetar pelos tremores, com uma carranca constante. Ele alternava o olhar entre Caraline e Rand. Kazuene era outra que aparentemente não se importava em bater os dentes. Espero chegar antes de a noite cair, mestre Tol, disse ela, suscitando mais sacolejos, porém não mais velocidade. Agora me conte, continuou ela, virando-se para mim. O que foi que aconteceu exatamente da última vez que este rapaz foi rodeado de Aes Sedai desconhecidas? Seus olhos encontraram os de mim, que não desviou. Ele queria que aquilo ficasse em segredo, se possível, e pelo maior tempo possível. Mas Rand estava morrendo, e pelo que me enxergava, sua única chance estava naquelas 3 mulheres. Talvez saber não fosse ajudar. Talvez saber pudesse apenas fazer com que elas compreendessem algo a respeito dele. Elas o puseram em uma caixa, começou ela. Não soube ao certo como prosseguiu. Só que tinha de prosseguir, ou como evitou cair no choro. Só que não ia desabar outra vez quando Rand precisava dela.
mas de alguma forma continuou relatando o confinamento e os espancamentos sem falsear a voz, até contar de Kiruna e do resto jurando fidelidade. Darling e Caroline estavam atônitos. Samitsu e Nyandi ficaram horrorizadas, embora não pelo motivo que ela imaginava, no fim das contas. Ele estancou 3 irmãs? Perguntou Samitsu em um tom estridente. Ela tapou a boca subitamente, girou, debruçou-se pela lateral do carroção chacoalejante e vomitou. Nyandi juntou-se a ela quase imediatamente, e ficaram as duas debruçadas ali, esvaziando a barriga. E Kazuene? Kazuene apenas tocou o rosto pálido de Randy, afastando mechas de cabelo de sua testa. Não tenha medo, garoto, disse ela baixinho. Elas dificultaram a minha tarefa e a sua, mas não vou machucar você mais do que for preciso. Min congelou por dentro. Guardas nos portões da cidade gritaram para o carroção em disparada, mas Kazuene disse a Mestre Tol que não parasse, e ele açoitou ainda mais as mulas. O povo nas ruas pulava para sair da frente e evitar ser atropelado, e o carroção seguiu em frente deixando um rastro de gritos e xingamentos. Liteiras tombadas e coches que atropelavam barracas de vendedores de rua. Cruzaram as ruas e subiram a ampla rampa até o Palácio do Sol, onde guardas com as cores de Lord Dobraine se espalhavam, como se preparados para combater hordas. Enquanto Mestre Tol gritava que fora forçado por Aes Sedai, os soldados viram Min. Então viram Randy. Min tinha pensado que estava em uma confusão antes, mas estivera errada. Mais de 20 homens tentaram alcançar o carroção ao mesmo tempo para segurar Randy, e os que conseguiram pôr as mãos nele tomaram tanto cuidado quanto se ele fosse um bebê. 4 de cada lado com os braços por baixo dele. Kazuene repetiu umas 1000 vezes que ele não estava morto, enquanto os homens corriam para dentro do palácio e cruzavam corredores que pareciam mais compridos do que Min se lembrava, com mais soldados cairrianos aglomerando-se atrás deles. Nobres começaram a surgir de todas as portas e corredores, ao que parecia, rostos pálidos observando a passagem de Randy. Ela perdeu Caroline e Darling de vista. Percebeu que não se lembrava de vê-los desde o carroção e, desejando-lhe sorte, tirou-os da cabeça. Randy era a única coisa que tinha importância, a única coisa no mundo. Nander estava com as fardas Aresmai vigiando as portas dos aposentos de Randy, com seus sóis nascentes dourados. Quando a donzela grisalha viu Randy, a compostura rígida da Aiel se desintegrou. O que foi que houve com ele? Gritou ela, os olhos arregalados. O que foi que houve? Algumas das outras donzelas começaram a lamentar, um som grave e arrepiante, feito um canto fúnebre. Fiquem quietas, rosnou Kazuene, batendo palmas com um estrépito. Você, garota, ele precisa se deitar. Ande. Nander andou. Randy estava despido e acomodado na cama em um piscar de olhos, com Samitsu e Nyandi sobre ele, os cairrianos expulsos e Nander na porta, repetindo as instruções de Kazuene para que ele não fosse incomodado por ninguém. Ai, minha perna, desgraça. Tudo tão ligeiro que Min ficou tonta. Esperava um dia assistir ao confronto entre Kazuene e a sábia Sorilea. Esse dia chegaria e seria memorável. No entanto, se Kazuene achou que suas instruções realmente manteriam todos do lado de fora, estava enganada. Antes que pudesse fazer mais que puxar uma cadeira, flutuando com o poder, para sentar-se ao lado da cama de Randy, Kiruna e Bera irromperam no quarto, suas expressões orgulhosas, uma rainha de uma corte e a outra de uma fazenda. O que é isso que ouvi dizer? Começou Kiruna furiosa. Ela viu Kazuene. Bera viu Kazuene. Para espanto de mim, as duas pararam, boquiabertas. Ele está em boas mãos, disse Kazuene.
A não ser que uma de vocês tenha de repente conquistado mais talento de cura do que eu me recordo. Sim, Katsuyane, disseram as duas submissas. Não, Katsuyane. Min fechou a própria boca. Samitsu apanhou uma cadeira com entalhes e marfim encostada na parede, ajeitou as saias amarelo escuras e sentou-se com as mãos cruzadas, observando o peito de Randy subir e descer sob o lençol. Niande foi até a estante de livros de Randy e escolheu um volume antes de se sentar, perto das janelas. Ia ler. Kiruna e Bera começaram a se sentar, então olharam para Katsuyane e esperaram seu aceno de cabeça impacientes antes de se acomodarem. Por que vocês não estão fazendo nada? Gritou Min. Posso perguntar o mesmo, respondeu Ames, adentrando o quarto. A jovem grisalha sábia encarou Randy por um instante. Então remexeu o chale marrom escuro e virou-se para Kiruna e Bera. Vocês podem ir. E, Kiruna, Sorilea quer ver você outra vez. O rosto de Kiruna empalideceu, mas as duas se levantaram e se curvaram em mesuras, ao som de um sim, Ames, ainda mais submisso do que o tom usado com Katsuyane, e então saíram, dispensando olhares envergonhados para a Irmã Verde. Interessante, disse Katsuyane, depois que elas se foram. Seus olhos escuros encontraram os azuis de Ames e pareceram gostar do que viram. Ao menos ela sorriu. Eu vou gostar de conhecer essa Sorilea. Ela é uma mulher forte? Ela parecia enfatizar a palavra forte. A mais forte que já vi, disse Ames apenas. Calmamente. Jamais se poderia imaginar que Randy jazia inconsciente diante dela. Eu não conheço a sua cura, Aes Sedai. Confio que fez o que pôde? Seu tom era impassível. Min duvidou de quanto Ames de fato confiava. O que pode ser feito foi feito, Katsuyane suspirou. Agora só nos resta esperar. Enquanto ele morre? Perguntou uma dura voz masculina, e Min deu um salto. Dashiva irrompeu no quarto, o rosto franco contorcido em uma carranca. Flynn! Vociferou ele. Niande deixou cair o livro de seus dedos, aparentemente dormentes, e encarou os três homens de casacos pretos como encararia o tenebroso em pessoa. De rosto pálido, Samitsu murmurou algo que parecia uma prece. Ao comando de Dashiva, o Ashaman grisalho claudicou até a cama ao lado oposto de Katsuyane e começou a correr as mãos pelo corpo inerte de Randy, um pé acima do lençol. O jovem Narishma permaneceu parado à porta, de senho franzido, com os dedos no cabo da espada, aqueles olhos escuros tentando vigiar todas as Aes Sedai ao mesmo tempo. As Aes Sedai e Ames. Ele não parecia temeroso, apenas um homem confiante aguardando que aquelas mulheres se revelassem suas inimigas. Ao contrário das Aes Sedai, Ames ignorou os Ashaman, exceto por Flynn. Seus olhos o acompanhavam, o rosto suave e totalmente inexpressivo, mas seu polegar percorria o cabo da faca em sua cintura de um jeito bastante expressivo. O que está fazendo? Inquiriu Samitsu, pulando da cadeira. Qualquer desconforto a respeito dos Ashaman não superava a preocupação pelo paciente inconsciente. Você, Flynn, ou seja lá quem for. Ela começou a avançar até a cama, e Narishma correu para impedi-la. De cara feia, ela tentou contorná-lo, e ele tocou o braço dela. Outro rapaz sem educação, murmurou Katsuyane. Das três irmãs, apenas ela não demonstrava qualquer sobressalto em relação aos Ashaman. Em vez disso, os observava, as mãos unidas pelas pontas dos dedos. Narishma corou ao ouvir o comentário e afastou a mão. Mas quando Samitsu tornou a tentar contorná-lo, ele mais uma vez se colocou na frente dela. A mulher se contentou em olhar por sobre o ombro dele. Você, Flynn, o que está fazendo? Não vou deixar que mate-o com sua ignorância. Está me ouvindo? Min praticamente dançava, passando o peso de um pé para outro.
Não achava que um Ashman fosse matar Randy, não de propósito, mas... Randy confiava neles. Mas... Luz... Nem Ames parecia confiante, olhando de Flynn para Randy com a cara fechada. Flynn baixou o lençol até o quadril de Randy, expondo a ferida. O talhe não parecia melhor nem pior do que ela se lembrava. Um ferimento aberto, irritado, sem sangue, entrecortando a cicatriz redonda. Ele parecia dormir. Ele não tem como piorar o estado de Randy, disse Min. Ninguém deu atenção a ela. Da Shiva soltou um grunhido gutural e Flynn o encarou. Está vendo alguma coisa, Ashman? Eu não tenho o talento da cura, respondeu da Shiva, contorcendo a boca. Foi você quem aceitou a minha sugestão e aprendeu. Que sugestão? Inquiriu Samitsu. Eu insisto que você... Fique quieta, Samitsu, ralhou Kazuene. Ela parecia ser a única no recinto que estava calma, além de Ames. E pelo jeito como a sábia não parava de alisar o cabo da faca, Min não tinha muita certeza em relação a ela. Acho que a última coisa que ele quer é machucar o garoto. Mas Kazuene, protestou Nianji em um tom de urgência. Este homem é... Eu mandei ficar quieta, respondeu com firmeza a Aes Sedai grisalha. Eu garanto a você que Flynn sabe o que está fazendo, disse da Shiva, conseguindo soar melífluo e firme ao mesmo tempo. Ele já é capaz de fazer coisas que vocês, Aes Sedai, nunca nem sonharam. Samitsu deu uma fungada alta. Kazuene limitou-se a assentir. Sentou-se outra vez em sua cadeira. Flynn correu o dedo pelo talhe entumecido na lateral do corpo de Randy e pela antiga cicatriz. Ela de fato parecia mais inchada. Elas são parecidas, mas diferentes. Como se houvesse dois tipos de infecção em curso. Só que não é infecção, é escuridão. Não consigo pensar em uma palavra melhor. Ele deu de ombros, encarando o chale de franjas amarelas de Samitsu, enquanto ela tinha a testa franzida, mas agora o olhava com um olhar contemplativo. Ande logo, Flynn, resmungou da Shiva. Se ele morrer... Com o nariz franzido, como se estivesse sentindo um cheiro ruim, ele parecia não conseguir tirar os olhos de Randy. Seus olhos se moviam enquanto falava sozinho, e em dado momento ele emitiu um som, meio soluço, meio risada amarga, sem que seu rosto se alterasse uma linha sequer. Com o último suspiro, Flynn olhou em torno do recinto para as Aes Sedai e Ames. Quando viu Min, levou um susto e seu rosto corou. Mais que depressa, ele ajeitou o lençol e cobriu Randy até o pescoço, deixando apenas a ferida antiga e a nova expostas. Espero que ninguém se incomode se eu falar, disse ele, começando a mover as mãos calejadas pelo flanco de Randy. Falar parece ajudar um pouquinho. Ele estreitou os olhos, mantendo foco nas feridas, e seus dedos se contorceram lentamente. Parecia muito que ele estava urdindo tramas, Min percebeu. Seu tom era quase ausente, apenas parte de sua atenção nas palavras. Foi a cura que me fez ir à Torre Negra, por assim dizer. Eu era soldado, até que levei uma lança na coxa. Depois disso não conseguia mais ficar no maxilar direito, nem caminhar muito longe. Foi a 15ª ferida que arrumei em quase 40 anos servindo à guarda da rainha. 15 que contaram, pelo menos. Se a gente consegue andar ou cavalgar depois, não conta. Vi muitos amigos morrerem nesses 40 anos. Então eu fui, e um Mihael me ensinou a curar, e outras coisas. Um tipo de cura mais bruta. Eu fui curado por uma Aes Sedai uma vez, isso já faz quase 30 anos. E isso aqui dói em comparação. Mas faz o mesmo efeito. Então, um dia, da Shiva aqui, perdão, o Ashman da Shiva, disse que não entendia por que é tudo a mesma coisa. Não importa se um homem quebra a perna ou pega um resfriado. E nós começamos a conversar e... Bom, ele próprio não entende muito bem, mas parece que eu peguei o jeito, pode-se dizer. O talento.
Então eu comecei a pensar, e se eu? Pois bem, é o melhor que posso fazer. Da Shiva grunhiu quando Flynn de repente se recostou na cadeira e passou o dorso da mão pela testa. O suor corria por sua face. A primeira vez que vi um Ashman transpirar. O talho na lateral do corpo de Randy não desaparecera, mas parecia um pouco menor, menos vermelho e inflamado. Ele ainda dormia, mas seu rosto já estava menos pálido. Samitsu passou por Narishima tão depressa que ele não teve chance de intervir. O que foi que você fez? Inquiriu ela, pousando os dedos na testa de Randy. Fosse lá o que tivesse encontrado com o poder. Suas sobrancelhas subiram até os cabelos, e o tom de voz passou de arrogante a incrédulo. O que foi que você fez? Flynn deu de ombros, pesaroso. Pouca coisa. Não consegui de fato tocar no problema. Eu meio que isolei a coisa para proteger ele, pelo menos por um tempo. Não vai durar. Elas agora estão lutando entre si. Talvez acabem se matando, enquanto ele termina de se recuperar. Com um suspiro, ele balançou a cabeça. Por outro lado, não posso afirmar que elas não vão matar ele, mas acho que ele tem mais chance do que antes. Da Shiva assentiu, presunçoso. Sim, ele agora tem uma chance. Parecia até que ele próprio havia conduzido a cura. Para a evidente surpresa de Flynn, Samitsu contornou a cama para ajudá-la a se levantar. Você vai me contar o que fez, disse ela em um tom imponente, em desacordo com o jeito com que seus dedos ligeiros endireitavam a gola do velho e alisavam suas lapelas. Pelo menos se você pudesse me mostrar de alguma forma. Mas vai descrever. Tem que descrever. Eu lhe entrego todo o ouro que possuir. Gesto um filho seu, o que desejar. Mas você vai me contar tudo o que puder. Aparentemente, sem saber se estava ordenando ou implorando, ela conduziu um Flynn bastante atordoado até as janelas. Ele abriu a boca mais de uma vez, mas ela estava muito ocupada tentando fazê-lo falar para perceber. Sem se importar com o que os outros pensariam, Min subiu na cama e se deitou de modo a poder encaixar a cabeça de Randy sobre seu queixo e abraçá-lo. Uma chance. Furtivamente, analisou as 3 pessoas reunidas em torno da cama. Kazuene em sua cadeira, Ames do lado oposto. Dashiva recostada a um dos pilares quadrados ao pé da cama, todos com auras indecifráveis e imagens dançando à sua volta, todos com os olhos atentos em Randy. Sem dúvida, Ames previa algum desastre para os Aiel se Randy morresse. E Dashiva, o único com qualquer expressão, uma carranca sombria de preocupação, desastre para os Ashaman. E Kazuene, que não era apenas conhecida de Beri e Kiruna, mas as fazia pular feito garotinhas, apesar de todos os seus juramentos a Randy. Kazuene que não machucaria Randy mais do que fosse preciso. Os olhos de Kazuene se cruzaram com os de Min por um instante e a garota estremeceu. De alguma forma, ela o protegeria enquanto ele não pudesse proteger a si mesmo, de Ames, de Dashiva e de Kazuene. De alguma forma. Distraída, ela começou a murmurar uma canção de ninar, embalando Randy com delicadeza. De alguma forma.